Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. A nossa lição de hoje se encontra na página 60, é a lição número 11, e tem por título Deixando os Maus Hábitos. Nós vamos começar lendo o texto base, que se encontra em Neemias 5, de 1 a 9. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles. E disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo seus irmãos, e assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Como podemos ver, o texto começa com a reclamação do povo, os homens e suas mulheres, contra os judeus. E no contexto do texto bíblico que nós lemos, fala da opressão dos ricos contra os mais pobres. E o problema era fruto da inobservância da lei, dos mandamentos, que ensinava o bom relacionamento, relacionamento de paz, de harmonia e direitos iguais. E nós vamos refletir agora nessa lição sobre os maus hábitos que motivaram a opressão e a perda do direito. Hábitos, que são hábitos? Vamos falar sobre o significado de hábitos. Hábitos é a interiorização de uma ação de forma natural, até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Nós somos seres de costumes, Nós temos a necessidade de repetir atos. E aí nós podemos adquirir hábitos bons ou hábitos ruins. E aqui no caso do nosso texto, nós vamos falar sobre o perigo, os perigos dos maus hábitos. No contexto, nós podemos ver um grande e desesperado clamor do povo. Neemias estava realizando uma grande obra do grande Deus, para o grande Deus, e ouviu-se um grande clamor entre o povo. E o clamor não era referente aos samaritanos, aos emonitas, aos árabes, mas contra os próprios judeus, contra o próprio povo. Os judeus estavam explorando os seus compatriotas. Entre o povo, temos 3 grupos. O primeiro era o grupo daqueles que não possuíam terras, mas precisavam de comida. O segundo grupo eram os proprietários de terra, que venderam suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. E o terceiro grupo se queixava dos altos impostos que eram obrigados a fazer empréstimos para pagá-los. E, por fim, tínhamos o grupo dos judeus mais ricos que estavam explorando o próprio povo, os seus próprios compatriotas, os seus próprios irmãos e irmãs. Os maus hábitos desse grupo, desse pequeno grupo, criou uma grande desarmonia entre o povo. E todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Uma vez que eles haviam sido libertos do cativeiro, eles deveriam refletir a misericórdia, o amor de Deus. A missão era refletir o cuidado
em favor das viúvas, dos órfãos, dos cativos e estrangeiros. Isso nós vemos em Êxodo 22, de 21 a 24. A principal prática religiosa era cuidar dos oprimidos. O fator social na cosmovisão religiosa israelita foi a causa de ascensão e derrota. Em 1 Reis 12, lemos que o povo estava sob regime de escravidão no governo de Salomão, e essa foi a causa para a divisão do reino em norte e sul. Diante das tragédias que culminaram em divisão e consequente cativeiro, o recomeço, ou seja, o retorno para a terra prometida, deveria ser marcado por atitudes coerentes com a palavra de Deus, pautadas no amor, na misericórdia. Porém, o que vemos são atitudes incoerentes com a lei do Senhor. E isso nos convida a refletir sobre a libertação dos maus hábitos para vivermos em paz com Deus, com nossos irmãos e com nós mesmos. Que maus hábitos foram esses? Vamos ver no tópico 2. Ganância e apego excessivo ao dinheiro. Os nobres são acusados de maltratar o próprio povo. Os perigos que ameaçavam o povo não estavam vindo de fora, não estavam vindo de outros povos, mas estavam vindo de dentro do próprio povo, por causa da ganância. O povo estava indo à falência, né? Podemos ver ali os que tinham que vender as terras para comprar comida, né? Atender às necessidades básicas. Então o povo estava indo à falência por causa da ganância dos mais ricos e por causa da inobservância da lei de Moisés. Os maus hábitos destroem vidas, famílias, adoecem, causam adoecimento físico, social, psíquico e espiritual. Segundo a palavra de Deus, Provérbios 4, de 20 a 23, o mau hábito nasce no coração. O coração é o centro da orientação para a vida, pautada na sabedoria que vem de Deus. É no coração que são produzidos os pensamentos, sentimentos e escolhas. Sendo assim, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós acabamos vivendo nós somos motivados, né, por nossos próprios interesses. E Mateus 15:19 nos diz que o que é mal vem do coração. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Irmãos, existem muitos oportunistas que querem abusar, se aproveitar da fragilidade do povo para satisfazer os seus interesses, as suas ganâncias. E nós vemos no texto bíblico, nós vemos em textos bíblicos vários exemplos disso, né? O relato bíblico nos traz vários exemplos de que isso aconteceu naqueles tempos e acontece hoje em dia, nos nossos tempos atuais. Acontece muito também. Pessoas gananciosas que querem abusar, né, do próprio povo, né, que dizem povo de Deus, para se aproveitar do povo de Deus. Isso nós vemos que acontece muito, mas não pode acontecer isso no nosso meio. Neemias 5:5, nós vemos que ele teve coragem para quebrar o ciclo vicioso do mau hábito. E agora nós vamos entrar no tópico 3. Neemias e o confronto das injustiças. Intervir e enfrentar a própria casa, né? Como deve ter sido difícil, os da própria casa. Como deve ter sido difícil para Neemias ter que agir contra o seu próprio povo. Mas o líder, ele deve ter essa coragem para confrontar quando há momentos que a situação pede isso. Neemias agiu no tempo certo, de modo que todos se calaram. Imagina a vergonha, né, irmãos? Quando eles ouviram a crítica do seu próprio líder e tiveram que se calar, porque eles estavam errados. Isso é uma vergonha que nós não precisamos passar. Se nós estivermos observando a conduta do nosso líder, se nós estivermos observando a palavra de Deus, nós não precisamos passar por essa vergonha de sermos confrontados. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser irrepreensíveis. Então, como deve ser ruim quando alguém chega e confronta você de um pecado, de um erro, e quando esse alguém é o seu líder, né, o seu próprio líder, e você deveria estar agindo para com o seu povo de maneira correta e você não está agindo. Isso é algo realmente muito constrangedor. Neemias
apelou para o amor dos judeus, né? Ele lembrou que eles roubavam os próprios irmãos. Deus chamou Israel para ser luz entre os gentios. E o mau hábito foi quebrado, restabelecendo paz, graças à ação firme na conduta de Neemias. Então vamos à conclusão. Neemias agiu com sabedoria, sensibilidade e ação. Ele teve essas três coisas: sabedoria, sensibilidade e ação. Sabedoria para identificar o problema. Sensibilidade para ouvir a voz dos aflitos. E ação para agir no momento certo. Agir no momento certo. E assim também nós devemos ter essas três atitudes. Devemos ter sabedoria, né, para identificar quais são os maus hábitos que têm nos impedido de ter uma melhor comunhão na nossa igreja, uma melhor comunhão com nossos irmãos e até mesmo com Deus. Precisamos estar sensíveis à mudança, né? Precisamos entender que a mudança é necessária, estar sensível a ela e, por fim, agir firmemente para vencer os maus hábitos. Para pensar e agir. Hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Precisamos estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus prospere, o inimigo faz todo o possível para que haja dificuldades. Fique firme e mantenha-se na direção certa. Confronte os maus hábitos com coragem. Não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual.